Hoje nós vamos falar sobre a paternidade de Deus. Hoje, no Dia dos Pais, vamos falar sobre a paternidade de Deus. E o primeiro versículo que eu queria abrir com vocês está em Gênesis, no capítulo 1, versículo 27, onde essa palavra nos mostra que Deus é o nosso Criador. Diga assim: Deus é o meu Criador. E há uma confusão muito grande sobre ser criado por Deus e ser adotado por Deus, ser criação de Deus e ser filho de Deus. Então, para começar a palavra, nós vamos entender a diferença dessas duas coisas. Então, em Gênesis 1, 27 está escrito lá: então Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Fomos criados para nos relacionar com Deus. Fomos colocados no jardim do Éden, né? Somos nós, seres humanos, a suprema criação de Deus. Pouco maior que os anjos nós fomos feitos. Nós somos, diga assim: eu sou a obra-prima de Deus. Você é a obra-prima de Deus. E aquilo em que nós somos mais parecidos com Deus, quando a palavra diz que eu fui criada à imagem e semelhança de Deus, não é porque, você sabe que eu já fui católica, né? E no catecismo, eu lembro uma imagem que tinha do catecismo, no livrinho do catecismo assim, que era Deus sentado numa nuvem de barba branca. Gente, era uma coisa assim, e para mim Deus era isso, né? Então era um senhor velho, barbudo, de barba branca. E muitas vezes a gente pode achar isso, como Jesus, o unigênito, né? O primogênito, que era o unigênito filho de Deus, tomou a forma de homem. Às vezes a gente pode confundir e achar que fomos criados assim, que o nosso corpo é a imagem de Deus. Não, o nosso livre arbítrio, colocados no jardim do Éden, mas decidimos com aquilo que temos de mais precioso e que nos torna semelhantes a Deus. Infelizmente, nós decidimos nos afastar de Deus. Essa primeira decisão começou nos primeiros seres humanos e está lá em Gênesis, no capítulo 3, nos versículos 8 a 10, Gênesis 3, de 8 a 10, a palavra diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Se esconderam de Deus. Eles estavam no paraíso, gente, no paraíso, na perfeição, onde o homem nomeou cada bicho, cada animal, onde não havia nenhum problema, não havia falta de nada. E nesse momento eles se esconderam de Deus. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Lá em Romanos, no capítulo 3, versículo 23, Paulo diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esse pecado, né, que foi esse afastamento de Deus, não foi feito só por Adão e Eva, mas esse afastamento de Deus, esse pecado foi feito por todos nós. Você e eu, na idade da razão, né? Quando você já sabia escolher, quando você já sabia decidir, você também decidiu, assim como eu, porque a Bíblia diz: todos pecaram. Maria, a mãe de Jesus, no Cântico de Maria, ela diz: meu Senhor e meu Salvador, minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Até Maria, a mãe de Jesus, aquela mulher maravilhosa, espetacular, exemplar, acho que a melhor mulher que já pisou no planeta Terra, porque ela foi escolhida para gerar o Filho de Deus. Até ela também, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas lá em João, então olha, você foi criado por Deus, a obra-prima da criação, mas eu e você escolhemos nos afastar de Deus.
Todos nós pecamos. Mas lá em João, no capítulo 3, nos versículos 16 e 17, nós temos as boas novas do Evangelho. Porque diz assim: Deus, o Deus Criador, o Deus eterno, o Deus fiel, amou o mundo de tal maneira. Foi tão grande o amor que Deus tinha por você e por mim, que Ele deu o seu Filho unigênito. Ele tinha um único filho. E Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, todo aquele que crer que Jesus é o Filho de Deus, não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. E Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Então, através de Jesus, você e eu, a obra-prima da criação de Deus, que estávamos separados dEle, através dEle, novamente nós tivemos acesso ao Pai. E lá no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 12, diz assim: mas a todos quantos o receberam. Receberam quem? A Jesus. Porque se a gente ler uns versículos antes, João capítulo 1, no versículo 10 diz assim: o verbo, que é Jesus, estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, eu e você, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome, os quais, versículo 13, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então agora que você, a obra-prima da criação de Deus, que você foi criado por Deus, se afastou de Deus, Deus mandou o seu Filho unigênito, Jesus, que nasceu, que viveu, que morreu, que ressuscitou. Se você crer na ressurreição, se você crer na salvação de Jesus, se você entregar a sua vida para Jesus, aí você se torna filho de Deus, que não nasceu do sangue nem da carne, mas nasceu de Deus, amém? Jesus, que era o unigênito Filho de Deus, que era o único Filho de Deus. Deus tinha um único Filho. Deus tinha criado o universo inteiro era a criação de Deus, mas Deus tinha um único Filho, Jesus. Ele que era o unigênito, passa a ser o primogênito. Agora ele é o meu irmão mais velho, é o seu irmão mais velho. Deus não tem netos, diga comigo, Deus não tem netos. Deus tem filhos e filhas. Então Jesus é o seu irmão mais velho. Jesus agora é o primogênito. Agora que eu aceitei a Jesus, eu tenho a promessa que está em Romanos, no capítulo 8, dos versículos 14 a 17, que diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Se você entregou a sua vida para Jesus, você não é só uma criação de Deus, você agora é filho de Deus. Por quê? No versículo 15, porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez com medo, atemorizados, mas vocês receberam o espírito de adoção. Eu fui adotada, eu nasci do meu pai e da minha mãe, mas Deus através de Jesus me adota, adotado, baseado no qual clamamos Abba Pai. Versículo 16, e o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se sou filha, no versículo 17, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros. Ele é meu irmão mais velho, eu tenho a mesma herança, herdeiros de Deus e co-herdeiro. Eu herdo junto com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém? Diga, eu sou filho, eu sou herdeiro. Abba Pai é uma expressão aramaica, não é hebraica, aramaica, que é o hebraico mais raiz. É tipo o português de Portugal e português do Brasil, sabe? É assim, o aramaico com o hebraico. O aramaico é como se fosse o português de Portugal. É uma expressão aramaica que demonstra uma relação pessoal e carinhosa com Deus, semelhante à relação de uma criança com seu pai.
Quando Paulo diz Abba Pai, quando Jesus diz Abba Pai, é assim, paizinho, é igual uma criança se relacionando com seu pai. É uma expressão de fé e confiança em um Deus que é próximo, que é amoroso, que é cuidadoso com seus filhos. Amém? Então, agora, se você entregou sua vida para Jesus, agora você é filho de Deus. Você é filho de Deus, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. E você pode chegar até Deus assim, ó, como um filho, como uma criança chega ao seu pai, paizinho, Abba, Pai. O Senhor pode ser Deus para o mundo. O Senhor é o Criador para o universo inteiro. Mas para mim, o Senhor é o meu Pai. Amém? Mas vamos falar de nós. Eu quis fazer, isso é só uma introdução. Isso é só uma introdução para você entender que você não é só criação de Deus, mas que você tem uma identidade, que você é filho de Deus. E eu quero te perguntar, eu vou fazer uma pergunta para você. Quando você pensa na palavra pai, qual a imagem vem na sua mente? Não precisa falar, só pensa. Quando você pensa na palavra pai, qual imagem vem na sua mente? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Jesus, essas são palavras de Jesus. E ele estava ensinando seus discípulos a orarem, né? E ele começa com esse exemplo. Ele diz assim, olha, vocês não são perfeitos como Deus. Dentro de vocês, infelizmente, não há só a bondade e o amor que há dentro do coração de Deus. Vocês são maus. E se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, imagina o seu pai que é perfeito. O que ele não vai dar àqueles que lhe pedirem? E quando a gente fala na palavra pai, alguns de nós que tivemos bons pais, que tivemos pais presentes, amorosos, responsáveis, cuidadosos, protetores, nos lembramos, ao ouvir da palavra pai, você se lembra disso, de cuidado, de amor, de proteção, não é assim? De acolhimento, de carinho. Mas outros de nós, infelizmente, não temos essas lembranças. Outros de nós não terão essas lembranças. Alguns de nós terão a lembrança de ausência, de dureza, de rejeição e de abandono. E nesse Dia dos Pais, onde a gente celebra os nossos pais, nós também lembramos que nem todos tiveram a figura paterna que gostariam e que mereciam, que era o projeto de Deus. A verdade é que somos maus, somos imperfeitos, mas a verdade mais verdadeira ainda é que temos um Pai que é bom e que é perfeito. Amém? E eu queria mostrar para você hoje, no Dia dos Pais, que você tem um Pai perfeito e presente, independente do Pai terreno que você teve aqui na terra, ou que você ainda tem. E se você é pai, ou se você será pai, Deus quer que você aprenda os princípios de um pai amoroso e presente, como Ele é. Amém? Nós vamos ver, gente, eu vou falar, a Bíblia é um livro assim espetacular, porque não tem filtro. A Bíblia não tem filtro. Deus não colocou nenhum tipo de filtro na Bíblia, né? Como a gente tem filtro hoje em tantas coisas, né? O microfone tem filtro, as redes sociais têm filtro, né? Tantas coisas têm filtro, as fotos que um fotógrafo faz, depois ele arruma a foto, né? Assim, as câmeras de televisão, né? A gente vê uma imagem no cinema, tudo tem filtro, mas Deus não colocou. E a gente encontra, infelizmente, várias histórias
de pais bons, felizmente, mas várias histórias de pais e mães muito ruins na Bíblia. E o que isso causou aos seus filhos. E hoje nós vamos ver um filho que teve um pai que o abandonou, que o rejeitou, mas esse filho foi acolhido e transformado pelo pai perfeito que é Deus, né? E eu já preguei, sabe, gente? Eu preguei, não tem muito tempo, não. Eu preguei a história desse menino, só que pela ótica da sua mãe, né? E nós vamos falar hoje de Ismael. E Deus quer revelar a paternidade dele para você através da vida de Israel. Hoje nós vamos entender a nossa filiação em Deus. O Otterson pregou aqui domingo passado sobre a nossa identidade. Foi uma palavra maravilhosa, tremenda. E você vai continuar entendendo qual é a sua identidade hoje, entendendo a sua filiação em Deus e a identidade de filho de Deus. Você pode ter passado ou estar passando por dores, aflições, mas há um caminho de cura e restauração no seu Pai verdadeiro, no seu Paizinho, no Abba Pai. Amém? E eu queria abrir com você Gênesis capítulo 21, a partir do versículo 12. Gênesis 21, a partir do versículo 12. A palavra diz assim: Deus, porém, lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da sua escrava. Atende a tudo o que Sara te pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. No entanto, também do filho da escrava farei uma nação, pois ele é descendência sua. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos. E afastando-se, foi sentar-se de fronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto, e se tornou flecheiro. Amém? Essa é uma história muito próxima a várias histórias nossas, infelizmente. Uma pessoa se precipita, toma uma decisão errada, erra o alvo, porque pecar, gente, a palavra pecado é errar o alvo. E a pessoa peca, se afasta de Deus, e o pecado dessa pessoa muitas vezes faz com que uma família seja desfeita e filhos cresçam nesse cenário de rejeição, de abandono, sem culpa de nada. Ismael era uma criança. Primeiro, depois, nessa época em que ele foi literalmente colocado para fora de casa, abandonado, rejeitado, ele era um adolescente que cresceu no meio da rejeição, do preconceito, do abandono. O preconceito porque ele era o filho da escrava. Ismael era o filho da escrava. E muitas vezes é isso que acontece. Eu sou a filha do alcoólatra, eu sou a filha do adúltero, eu sou a filha de quem que você é filha? De quem que você é filho? E foi nesse contexto que Ismael cresceu, de preconceito, abandono, com escassez de amor e de proteção. Ismael não tinha culpa que Abraão e Sara fossem estéreis. Muito menos culpa da decisão precipitada dos dois de tomar a sua mãe Agar, uma escrava, para nela gerar uma descendência para Abraão. Ismael não tinha culpa de nada. Diga assim, você vai dizer assim: eu não tenho culpa
dos erros dos meus pais. Diga de novo: eu não tenho culpa dos erros dos meus pais. Alguém aqui tem pai perfeito? Levanta a mão quem tem pai perfeito ou mãe perfeita. Você não tem culpa dos erros dos seus pais. Ismael não tinha culpa dos erros dos seus pais. Ismael foi mandado embora para o deserto pelo seu próprio pai. E isso gerou uma dor imensa de abandono e rejeição naquele menino. E eu pesquisei, gente. Eu fui pesquisar o que o abandono de uma criança ou de um adolescente causa emocionalmente nessa criança ou nesse adolescente. E as feridas, o que esse abandono causa são feridas emocionais profundas, que impactam a autoestima dessa criança ou desse adolescente. Impactam o desenvolvimento emocional e a capacidade desta criança ou deste adolescente de formar vínculos afetivos futuros. Essa criança ou esse adolescente abandonados, e quando eu digo abandonado, o caso de Ismael foi literalmente um abandono, mas muitas vezes é um abandono que você sofreu com o seu pai ou a sua mãe dentro da sua casa, e mesmo assim você foi abandonado por eles. Isso pode gerar essas feridas que impactam a sua autoestima. Às vezes hoje você não se enxerga do jeito que Deus te enxerga, por causa dessas feridas causadas pelos seus pais. Seu desenvolvimento emocional, a sua capacidade de formar vínculos afetivos. A criança pode sentir tristeza, angústia, raiva, desenvolver ansiedade, desenvolver o medo de ser rejeitada, dificuldade em confiar em outras pessoas e até depressão, quando ela está ou se sente abandonada. O abandono afetivo não é apenas ausência física, mas também a falta de suporte emocional. É a negligência ou a falta de atenção dos pais ou responsáveis. É uma dor física também. O abandono não dói só nas emoções. Engraçado que alguns artigos que eu li falam assim, que a dor é tão funda, essa dor emocional é tão forte, que é como se a pessoa levasse um soco assim, é uma dor que não passa. Como a dor de uma batida mesmo, um soco muito profundo assim. Essa dor do abandono. E no versículo 14, a Bíblia diz assim: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, na manhã seguinte, nessa tradução, na manhã seguinte, de madrugada, foi imediata, a atitude de Abraão foi imediata. Abraão não pensa, não pondera, não discute, não senta com Sara, não senta com Agar, a mãe do menino, não explica para o seu filho nada. Abraão não faz nada. Sara reclamou, olha, o filho da escrava, porque era assim que Ismael era chamado, o filho da escrava está zombando do seu filho que desmamou. Ele não pode ficar aqui, porque ele não vai ter parte na sua herança. Manda ele embora. E foi imediato. Ele não pensa, não pondera, não discute, não pede ajuda para ninguém. Ele simplesmente abandona seu filho no deserto na manhã seguinte. E quem que era Abraão? Eu falei isso na outra vez que eu preguei sobre Agar. Abraão era um homem riquíssimo, riquíssimo, gente. Pensa um homem que tinha dinheiro. Pensa um homem que tinha condição financeira. Pensa um homem que tinha tudo, que tinha a bênção de Deus. Onde ele botava a mão, aquilo ali era abençoado. Era Abraão. E o que ele dá para o seu filho, que ele abandona? Como é que ele manda o filho dele para o deserto? Com o quê? Com uma caravana de camelo, barraca, servos, todo mundo, um rebanho inteiro. Fala, meu filho, você não vai ter parte na minha herança, mas aqui, ó, você não vai passar aperto. O que Abraão dá para o seu filho? O que a Bíblia fala? Volta lá no versículo 14. Abraão de madrugada tomou pão, alguns pães ali está escrito, alguns pães e um odre cheio de água, colocou nos ombros de Agar,
e despediu-a com o menino. O que será que Ismael pensou? Meu pai tinha tudo, mas só me deu migalha. A ausência paterna é sentida assim. A ausência da figura do pai é sentida assim. Meu pai tinha tudo, mas só me deu migalha. Meu pai tinha dinheiro, mas nunca me ajudou. Meu pai tinha tempo para tudo, para ir para o bar, para se embebedar, para estar com os colegas dele, para trabalhar. Tinha tempo para tudo, mas nunca teve tempo para mim. Meu pai tinha todo o amor, mas nunca demonstrou amor por mim. Meu pai podia me proteger. Meu pai era o meu protetor. Mas meu pai me expôs a riscos. Meu pai me abandonou. O pior, meu pai abusou de mim, emocionalmente, psicologicamente, às vezes até fisicamente. Mas eu quero te dizer que se o seu pai terreno só te deu migalhas, você tem um pai maravilhoso, perfeito. E está lá em Lucas no capítulo 15, no versículo 23, está escrito assim. Esse pai está dizendo assim: tragam um novilho gordo e matem-no, vamos comer e festejar. Passa mais 14. Pois este meu filho estava morto e voltou, estava perdido e foi achado. Então começaram a festejar o seu regresso. Se o seu pai terreno só te deu migalhas, o seu pai espiritual, ele tem um banquete para te alegrar. Ele te convida a se sentar à mesa com ele. Ele te ouve. Amém? Mas lá em Gênesis 21:14, diz aqui que Abraão colocou nas costas de Agar, nos ombros de Agar. E é isso que um pai irresponsável faz. Um pai irresponsável coloca nos ombros de outra pessoa a responsabilidade que é dele, de proteger, de nutrir, de educar, de apontar o caminho. É isso que muitos de nós sentimos: o abandono e a irresponsabilidade. A falta da figura paterna põe nos ombros de muitas mães o peso que era do pai. Um pai que abandona seu filho coloca nos ombros de outro a responsabilidade que era dele. Será que isso aconteceu com você? Será que você foi o filho abandonado fisicamente ou emocionalmente ou financeiramente? Ou seu pai não te protegeu? Será que você foi a mãe de alguém que teve que assumir o papel do pai na vida do seu filho? Ou será que você foi um irmão mais velho que teve que assumir o papel de pai na vida dos seus irmãos mais novos, pela ausência do seu pai? Amados, tantas dores. Nós somos tão maus. Nós somos tão maus. Deus está aqui para curar o seu coração e mudar a sua história. Se você é o pai que está ausente do seu filho, ou que não tem cumprido o seu papel de pai, Deus te trouxe aqui hoje para mudar a sua história. Amém? Ela, aqui diz no versículo 14, colocou nas costas de Agar, e ela saiu andando errante. Nessa palavra fala exatamente, andou errante pelo deserto de Berseba. O abandono, a ausência da figura paterna, tira a direção, tira o rumo, porque a figura do pai dá a direção e o destino ao filho. A falta de figura paterna, se essa criança ou se esse adolescente não tiver uma estrutura muito boa. Gente, a gente estava conversando isso outro dia, eu não lembro com quem. E essa pessoa falando que
trabalhou na polícia e toda vez, lá no Rio de Janeiro, lembra? E todos os traficantes, adolescentes, assim, ó, que pegava lá, adolescente traficando droga, e entrevistar, você mora com quem? Ah, com a minha mãe, com a minha avó. Nenhum morava com o pai, com a mãe, nenhum. Não tinha uma. Essa pessoa nos contou, você lembra quem que é? Depois conta, tá bom. Nenhum dos adolescentes infratores morava, tinha pai, mãe, morava numa casa estruturada. Todos moravam sem o seu pai, sem uma figura paterna que dava a direção e que dava o destino. E nessa história que infelizmente foi real, infelizmente, como tantas histórias que eu sei que nós temos hoje aqui. Ainda que Abraão tenha sido ausente, ainda que Abraão tenha abandonado seu filho, ainda que Abraão não tenha dado a direção, a segurança, a proteção, Deus estava com aquele menino, como está com você hoje. E Deus é o seu Pai perfeito, presente, protetor, provedor, amém? E nós vamos ver que assim como Ele fez com Ismael, não importa o seu passado, não importa a sua história. Se você é pai, Deus está te trazendo aqui hoje para mudar a sua história. Se você é filho, Deus também vai mudar a sua história. Porque Ele vai colocar essa figura dele de pai, para você tirar essa figura ruim. Se você teve um pai que foi ausente, você vai tirar isso e vai colocar a figura do pai perfeito que é Deus. Amém? Deus disse a Abraão, não se perturbe pelo menino, no versículo 13. Por meio dele, o filho da escrava, eu farei um povo, porque ele é seu descendente. E Deus, eu quero te dizer, gente, quando eu estava preparando essa palavra, foi assim muito forte para mim. Porque eu tive um pai por muito poucos anos, mas ele foi um pai espetacular. Eu sei que é muito fácil a gente falar da pessoa que já se foi, mas eu tenho a tranquilidade de falar isso. Algumas pessoas conheceram meu pai, realmente foi uma pessoa ímpar. Foi um dom, um presente de Deus eu ter tido o pai que eu tive. Mas a gente convive com tantas pessoas e a gente sabe de tantas histórias. Que quando o pai que precisava estar presente, que precisava dar a direção, dar o caminho, dar a proteção, dar a segurança. E esse pai é completamente o contrário. A gente se sente assim, como Agar estava, errante pelo deserto, sem direção, sem caminho, sem rumo na vida. Mas Deus te diz nessa noite, se você foi enviado para um deserto de rejeição e de abandono, é ali que você vai conhecer o Pai verdadeiro e presente, que te ama e que te sustenta. Amém? Foi lá no deserto, amados, Moisés morou 40 anos no palácio, 40, sem nunca ouvir a voz de Deus. Mas Moisés foi para o deserto, e lá no deserto ele viu Deus face a face. Então o deserto é o lugar onde você vai se encontrar com o Deus verdadeiro, com o seu Pai verdadeiro. Se você está no deserto da rejeição, do abandono, do desprezo, da falta de presença do seu Pai, da figura paterna, Deus, o Pai verdadeiro, está te dizendo hoje, no deserto eu vou te encontrar, no deserto eu vou me revelar, no deserto eu vou te acolher, no deserto eu vou te proteger, no deserto eu vou te nutrir, eu vou te guiar, eu vou te dar direção. Amém? É lá no deserto da rejeição, da ausência, do abandono. O deserto é uma oportunidade de conhecer a Deus como nunca conhecemos. O deserto é o lugar de sermos acolhidos por Deus. Lá nós não experimentamos só a solidão, não experimentamos só o abandono, mas começamos a experimentar a intimidade com Deus. Amém? No palácio, Moisés tinha muitas ocupações. A agenda de Moisés era muito cheia. Mas no deserto, sozinho, ele teve a oportunidade de ver a Deus face a face. Mas no versículo 15, a gente vê algo terrível acontecendo. Porque diz no versículo 15,
tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, o odre vazio. A morte estava se aproximando daquele menino e da sua mãe, porque eles tinham um odre. E no deserto da ausência paterna, tudo o que a gente quer é um gole de água. Água que simboliza a presença daquele pai, a proteção daquele pai, o carinho daquele pai, a direção daquele pai. No deserto da ausência paterna, a água acaba. E tudo que a gente quer é um gole de água. E nessa hora, gente, sabe o que esse menino fez? O que muitas vezes nós fazemos. O que muitas vezes você fez quando era criança, quando era adolescente e agora adulto. Ismael chorou. Abriu o coração para quem podia ouvi-lo e ajudá-lo. E no versículo 17 a palavra diz: Deus, porém, ouviu a voz do menino. Deus ouviu a voz do menino. Deus se mostrou para Ismael como pai, um pai perfeito, um pai que não tem só palavras ou aparência de pai, mas o pai que tem a provisão e a atitude de pai. Não tem só aparência não, nem só palavra, mas tem a provisão e a atitude de um pai. E no versículo 18, que lindo, gente. O anjo diz assim para Agar, a mãe do menino: ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Eu quero te dizer que Deus está te dizendo, feche seus olhos. Feche seus olhos por um momento. Deus está te dizendo, porque há uma criança dentro de você. Há um menino, há uma menina, que pode ter sido desamparado, desprotegido, abandonado. Há um menino que está sozinho no deserto, sem a presença do seu pai, sem a provisão do seu pai, às vezes por abandono, às vezes por morte, às vezes por rejeição. Mas Deus te diz: olha para esse menino aí dentro de você. Levanta esse menino, porque eu sou Deus, seu Pai perfeito. Eu estou aqui com você. Eu quero te sustentar. Eu quero te amparar. Eu quero te amar, te proteger. Eu quero te acolher. Não importa o que o seu pai imperfeito fez. Eu estou aqui porque eu que vou secar dos seus olhos toda lágrima. Eu que vou tirar o medo do seu coração. Eu vou tirar a rejeição, o abandono do seu coração. Tu estás aqui, Senhor. Obrigada pela tua provisão. Tu és um Deus maravilhoso, tu és um Deus presente, tu és um Deus fiel, Senhor. Toma cada menino desse nas tuas mãos, Senhor. Cada criança que está dentro de nós. E que foi ferida, que foi rejeitada, que foi abandonada, que foi desprotegida, Senhor. É só o Senhor que pode curar essas feridas em nós, Pai. Mas no versículo 19, a palavra diz assim: abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu,
habitou no deserto e se tornou flecheiro. Deus abriu os olhos para aquela mãe e ela viu uma fonte. O fato de Ismael não conhecer a Deus como seu verdadeiro pai fez com que Ismael colocasse todas as suas expectativas, toda a sua esperança, toda a sua fé, toda a certeza da sua salvação, sabe aonde, gente? No odre. Naquele odre que tinha um pouquinho de água. E nós também fazemos isso. Quando não conhecemos a paternidade de Deus. Porque não importa se você teve um pai bom, seu pai foi falho. Não existem pais perfeitos. Então, quando nós não conhecemos a paternidade de Deus, nós também colocamos a nossa expectativa, a nossa esperança, a nossa fé em odres que temos em nossas mãos. E quando a água desses odres acaba, nós entramos em desespero, em angústia, em medo, em falta de fé. E Deus te diz nessa noite que a sua expectativa, a sua fé, a sua esperança, a sua certeza, não tem que estar nesses odres, mas tem que estar na fonte, que é Ele. A sua expectativa tem que estar na fonte, que não falta água nunca. Lá toda a sua expectativa vai ser descedentada, vai ser respondida, você vai ficar pleno na fonte. Deus tem rios de águas vivas que não se esgotam. Por que você precisa de um odre se você tem uma fonte inesgotável? Por que você precisa de um odre se você tem uma fonte inesgotável? Deus quer abrir os seus olhos. Deus quer abrir os nossos olhos para a gente enxergar a fonte que Ele é. Um Pai perfeito, amoroso, cuidadoso, protetor, que nos guia, que tira a nossa sede. Quantas vezes nós vamos precisar encher o nosso odre, gente? Quantas vezes na vida nós vamos precisar encher? Quantas vezes nosso odre vai estar vazio? Nós temos que ir à fonte. Lá há rios de águas vivas. Se a nossa expectativa está no odre, nós seremos frustrados. Mas se as minhas expectativas estiverem na fonte, eu sempre serei saciado. E o que é um odre? O odre é qualquer coisa que para onde transferimos o vazio, que foi o que eu falei no início da palavra, do culto hoje. O odre é qualquer coisa para onde transferimos o vazio que só Deus, o nosso Pai perfeito, pode preencher. Às vezes o odre é uma carreira, às vezes o odre é um filho, às vezes o odre é um relacionamento, às vezes o odre é um bem material, é um sonho que você tem. Esse é o meu odre aqui, ó. Quando eu tiver esse odre, aí eu sou feliz. Quando eu alcançar isso, eu sou feliz. Quando eu tiver um filho, eu sou feliz. Quando eu casar, quando eu achar um marido, quando eu achar uma esposa, aí eu vou ser feliz. É um filho, é um cônjuge, é um líder, é uma carreira, é uma necessidade de títulos, é uma necessidade de aceitação, é uma necessidade de mais dinheiro, de bens materiais, é a sua aparência. O que tem sido o seu odre? Isso é o que a psicologia chama de transferência. Transferência é quando você transfere para algo do seu presente uma frustração, um vazio do seu passado. Isso é feito de maneira inconsciente, gente. A gente não percebe. E às vezes é bom, às vezes ajuda num processo de cura. Tem traumas, tem feridas que realmente eu preciso de um ombro amigo para me ouvir. Eu preciso disso. Eu preciso transferir mesmo, às vezes, minha dor, alguém me ajudando, o Consolador, o Espírito Santo nos consola. Mas se aquele odre está vazio, se aquele odre é vazio, isso vai piorar a sua dor. Aquele trauma pode ser pior se você colocar a sua expectativa num odre vazio. Mas Deus hoje te diz: lançai sobre mim as vossas ansiedades, porque eu tenho cuidado de vós. Tomai sobre mim o meu jugo, que é suave. Tira esse jugo de cima de você que está pesado. Amém? Vem até mim. Você está com sede? Vem a mim. De graça, do meu interior fluirão rios de águas vivas. Sabe por quê que Deus ouviu o chamado do menino?
Sabe por que Deus ouviu o choro de Ismael lá no meio do deserto, gente? Porque Deus estava próximo daquele menino. O seu pai perfeito não sai do seu lado. Se você confia nesse Deus que é um pai perfeito, Ele está do seu lado. Deus não ignora o choro de Ismael e não ignora o seu choro. Ele vai até você com provisão, com proteção, com direção. Amém? Deus ouviu o choro de Ismael, porque Deus estava do lado de Ismael, assim como Ele está do seu lado. E no versículo 20 diz: Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e se tornou um flecheiro. Queridos, quando a gente pensa no deserto, nas circunstâncias que Agar e Ismael estavam, já é um milagre sobreviver no deserto, um milagre. Agora, sobreviver, crescer, aprender uma profissão. E tão interessante, né? Porque quando lá no versículo 14, eu acho, fala que ele era o descendente, no versículo 13, eu farei dele uma grande nação, porque ele é seu descendente. Deus fala isso para Abraão. Abraão, a Bíblia não fala nada de Abraão ser um caçador. Flecheiro era um caçador, isso era um flecheiro, era uma profissão reconhecida, respeitada. E um flecheiro, um caçador, ele conseguia seu alimento, ele conseguia provisão, ele conseguia renda. Era uma profissão de respeito. E provavelmente, não sei, né, a Bíblia também não fala nada de Agar, não era uma profissão típica feminina. Os flecheiros eram homens eram flecheiros e caçadores. E eu vou dizer para você assim, que naquele deserto, toda a direção, todo o sustento, toda orientação que o pai terreno não deu para Ismael, o pai perfeito celestial deu a ele naquele deserto. E é isso que ele quer fazer com você. Amém? Apesar dele ser filho da escrava, no versículo 13, o filho da escrava, abandonado pelo pai, ele é o descendente de Deus. E eu quero te dizer isso, que você tem a herança do seu pai. Diga comigo assim: eu tenho a herança do meu pai celestial. Qual que é a herança do seu pai físico? Qual que é a lembrança que você tem do seu pai terreno? Por melhor que tenha sido seu pai, muitas vezes, como nós, gente, eu sou mãe. Quantas vezes eu tenho que pedir perdão para as minhas filhas? Quantas vezes eu erro com as minhas filhas? Porque nós somos maus, gente. Somos imperfeitos. Mas independente da herança que você tenha, emocional, espiritual, de lembrança do seu pai físico, você tem a herança do seu pai celestial. E eu queria abrir o último texto com você, que está lá em Lucas, no capítulo 15. É a parábola do filho pródigo. Hoje eu também comecei o culto lendo uma parábola de Jesus. Mas a parábola do filho pródigo, depois que esse filho perdeu tudo, voltou para casa. No versículo 18, né? Está escrito assim. No 17. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Mas no versículo 20, diz assim: e levantando-se, foi para o seu pai. Ele vinha ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, movido por compaixão, compadecido, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa,
Vestiu, põe um anel no seu dedo e sandálias nos seus pés. Trazei também e matai o novilho cevado melhor. Comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. Deus te trouxe aqui porque, se você estava longe dele, Ele quer você de perto. Ele quer você perto dele. Ele te chama para perto dele.